Olá, boa noite. Uma seguradora arranjou uma maneira positiva de homenagear as crianças nesse 12 de outubro. Fez uma campanha para reduzir os acidentes de trânsito envolvendo a faixa etária de 0 a 14 anos. Junto com as dicas de segurança divulgadas amplamente na mídia, a empresa revelou dados de uma pesquisa sobre o seguro DPVAT. De acordo com um estudo realizado nos 6 primeiros meses de 2014, 6 crianças morrem diariamente no Brasil vítimas de acidentes automobilísticos. As regiões mais afetadas foram o Norte e o Nordeste, onde o transporte de menores em idade baixa e também em motocicletas é muito comum. O uso da cadeirinha em veículos, apesar de obrigatório, ainda sofre resistência. Comparando com 2013, este ano houve redução no pagamento de indenizações às crianças, mas o bem-estar de meninos e meninas vai muito além do transporte. Em casa, na escola, também há perigo. Ele ronda os pequeninos a qualquer momento. Segundo dados do Ministério Público, 70% dos casos de violência contra a criança registrados no Brasil tiveram como agressores os próprios pais. A boa notícia é que as denúncias aumentaram depois da criação do Disque 100 da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Nós estamos querendo falar sobre a proteção à criança nessa data que está próximo ao Dia das Crianças. E para isso temos convidados especiais, não é, Fernando? É isso mesmo. Boa noite, Suzete. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Para participar desse tema, convidamos a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a doutora Renata Vieira. Ela que está à frente da DPCA desde maio de 2012. Boa noite, doutora Renata. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Nossa segunda convidada é a presidente do CEVAM e também pedagoga, Maria Cecília Machado. Boa noite, Maria Cecília, seja bem-vinda. Boa noite, o prazer é meu estar aqui mais uma vez. E aqui ao meu lado está a psicanalista e psicóloga da DPCA, Raquel Figueiredo, ela que é especialista em tratamento de crianças violentadas. Boa noite, Raquel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, obrigada eu. E você de casa que está nos assistindo sabe que pode mandar sua participação pelo nosso e-mail sobre todas as coisas tv@hotmail.com, pelo nosso Twitter, o @sobretodas, também tem o nosso Facebook e também o nosso telefone, o 3201-7708. Eu vou começar com um dado que eu acho que pode até estar desatualizado, a doutora pode me corrigir se estiver errado, mas parece que em Goiás a violência atinge cerca de 50 crianças todos os dias. Para mim é um índice muito alto. E eu quero ler uma frase que eu descobri no material de pesquisa que a gente procurou, que eu achei interessante, que o maior número de maus-tratos está relacionado aos chamados abusos de correção. Eles ocorrem em ambientes onde, presumidamente, a criança estaria protegida, ou seja, a escola e a casa. Né? É isso mesmo, doutor? Na verdade, assim, os números, eu não sei, né, quais foram os dados que foram informados para vocês, não são os mesmos que nos acompanham na DPCA. Inclusive, hoje, graças a Deus, né, no ano de 2014, nós tivemos uma notícia muito boa, que foi a redução da criminalidade com relação aos crimes de violência física contra criança e adolescente. Nós fizemos uma estatística na delegacia e esse número ele caiu absurdamente. Nós, inclusive, fizemos uma reunião interna na delegacia e chegamos, inclusive, também a acreditar um pouco nessa questão da redução ao trabalho preventivo que a DPCA vinha desenvolvendo. Nós estamos fazendo palestras, conscientizando as crianças e adolescentes a aprenderem a fazer denúncias, porque realmente é o ambiente familiar onde acontece o maior número de violência. A denúncia, a campanha é feita na escola? A campanha é feita nas escolas, nós vamos nas escolas, fazemos palestras, conscientizamos as crianças e adolescentes a aprenderem acerca do 197 da Polícia Civil, né, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, que pode ser feito denúncias anônimas, e nós temos hoje uma equipe exclusiva que cuida dessas denúncias anônimas para que nós possamos dar uma resposta o mais imediatamente possível nos casos de violência física. Né? E a informação que você passou, ela realmente é muito verídica no que se diz respeito à questão dos maus tratos com criança e adolescente, que acontece normalmente dentro de casa. Lamentavelmente, os pais tendem a querer educar os filhos ainda na base da violência física. Cecília, você comprova essa redução? Pergunto comprova porque você recebe ali no CEVAM uma parcela da população que é vítima de violência. Em tese, eu não concordo muito com a doutora devido ao fluxo imenso de crianças hoje em abrigamentos.
São crianças que são retiradas de seus lares devido à violência, quer física, quer sexual, e os abrigos estão superlotados, com números exorbitantes. Mas acredito muito no trabalho da DPCA, parabenizo muito a doutora por empenho. A DPCA nunca esteve tão à frente de toda a problemática existente com as crianças, mas o número ainda é enorme, nós precisamos de prevenção, de fazer esse papel que a doutora Renata faz, que é feito também no juizado, que é feito pelo CEVAM, no sentido de combater a violência contra criança e adolescente. Basta dizer que no CEVAM, hoje, nós temos 51 meninas vítimas de algum tipo de abuso dentro do seu próprio lar. Quem deveria proteger, hoje está maltratando. Aquela pessoa que é o forte dela é quem a maltrata, é quem judia, é quem estupra. Então, o número exorbitante de crianças vitimadas no nosso dia a dia. Mas acredito sim que o trabalho de prevenção, ele vai combater e vai diminuir esse número de crianças. Nós precisamos fazer um trabalho, né, doutora, dentro das escolas, porque hoje as crianças procuram a escola, procuram a professora para estar contando o que aconteceu, porque os conselheiros tutelares, quando eles recebem uma denúncia, eles são em números muito reduzidos, muitas vezes não tem carro, muitas vezes, até que ele chega àquela criança, a escola já tomou as providências devidas. Então, a escola é o maior caminho para que nós possamos hoje combater a violência. Raquel, existe aquela frase que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas em briga que envolve criança, todo mundo deve meter a colher e denunciar. Você comprova isso que está sendo dito aqui, que o maior número de violência ocorre no ambiente onde as crianças deveriam estar protegidas? Sim. A maioria dos casos que chegam através da doutora, das 3 delegadas e das escrivãs na delegacia para a gente, né? Porque não sou só eu na psicologia dentro da DPCA, tem mais uma psicóloga também. Na maioria dos casos é de cunho familiar, sim, o abuso. Ou é o pai, ou é um tio, ou avô, ou até mesmo o padrasto, que está ali para fazer a vez de pai e acaba não fazendo, né? Acaba agredindo a criança. Maria Cecília, você acha que faltam políticas públicas para tentar diminuir esses números? Claro que falta. A DPCA mesmo deveria funcionar 24 horas, de segunda a segunda. Nós encontramos um grande problema, porque a criança ela é agredida na calada da noite, no fim de semana, e tem que levar essa criança para a delegacia da mulher. Se ela é menina, se ela foi abusada. Então, falta políticas públicas voltadas para as nossas crianças e adolescentes, apesar de todo o empenho existente dentro da DPCA, dentro dos conselhos tutelares, nós precisamos ainda de melhorar esse atendimento às crianças e adolescentes. Eu quero deixar só um adendo aqui, quando eu falo com relação à redução dos números, né, apesar de, lógico, a gente saber que a violência física ainda é muito grande, eu estou realmente falando apenas de violência física, porque violência sexual aumentou. A questão do abrigamento, a gente sabe que são números muito altos, só que eu falo de casos concretos, né? Nós trabalhamos com casos concretos, aquilo que chega para registrar foi um comparativo que a DPCA fez 2012, 2013 e 2014, e a redução de violência física, ou seja, lesão corporal e maus tratos foram realmente absurdas, né? E absurdas a ponto de a gente dizer assim, olha, foi reduzido mais de 50% do registro de ocorrências, né? Então, para nós foi, né, Raquel, o motivo de fazer uma reunião interna, de parabenizar toda a equipe da Polícia Civil, porque quer queira, quer não, nós trabalhamos com diversos tipos de crimes, a criança sempre tem a prioridade e a necessidade, apesar de sabermos que nos falta ainda um aparato, né, principalmente humano, porque hoje nós lidamos com uma equipe que vai às ruas, é a equipe que nos faz mais falta, porque ainda precisamos de muitos agentes de polícia, mas eu acho que a DPCA tem vindo dar uma resposta muito, muito proveitosa, principalmente naqueles casos que precisam, né, que a gente esteja imediatamente no local, porque vai dar uma prisão em flagrante. Esses casos a gente realmente age de forma imediata. Quando a gente fala na violência sexual, e quando a gente fala na violência contra crianças, a gente lembra desses casos que acabam tendo uma repercussão grande na mídia pela crueldade, muitas vezes pela idade da vítima, mas parece também, baseado em algumas pesquisas que a gente leu,
que a violência, ela ocorre, não diga sexual, mas a violência física, ela ocorre numa situação de que os pais acham ou pensam que estão educando. Aí a gente entra naquela questão, né? Nós já debatemos aqui no programa sobre a questão da lei da palmada, que tem o objetivo de impedir, né, para que se evite o abuso, impedir que os pais ou qualquer pessoa possa bater na criança. É isso mesmo, Renata? As crianças que chegam lá vítimas de violência, não estou falando da violência sexual, a violência física. Na verdade, e isso tipifica até o crime, né? Porque quando o pai, ele agride o filho com a intenção de educar, esse sim é um crime de maus tratos. Porque a intenção do pai, na verdade, não estava querendo maltratar a criança. Ele está querendo dizer assim, olha, eu estou fazendo isso para que ele arrume a casa, para que ele saiba arrumar o quarto dele. E quando você vê, eu já tive uma criança de 3 anos na delegacia, chegou com o corpo todo roxinho, levantou, Raquel estava na minha sala nesse dia, né? Ele levantou a blusa e fez, ó como eu tô. E eu assustei, o que foi isso, Breno? Por que fizeram isso com você? Ele, porque eu teimei. A minha mãe bateu porque eu teimei. Esse é o crime de maus tratos, porque os pais, eles excedem no limite na tentativa de acreditarem que estão educando. A lesão corporal, ela diversifica exatamente com a intenção. A pessoa simplesmente agride ou ofende a integridade física daquele indivíduo, né? E aí você vem com a intenção realmente de machucar. Quando eu tenho a intenção de machucar, o crime é de lesão corporal. Né? Quando a intenção é educar e você excede nesses limites, o crime seria o de maus tratos. Raquel, qual a chance dessa criança, quando adulta, ela recuperar, se sentir melhor? Então, assim, é muito complicado dizer exatamente, porque vai de cada pessoa, de relativo. Como ela... Exatamente. Só que essa criança, em específico, ela mostrava pra gente que aquilo tinha acontecido com ela porque ela era culpada, porque ela tinha feito algo errado. Só que, na verdade, foi o que a doutora falou. O pai tentou educar, mas excedeu, né, na forma de educar. E a criança estava inteirinha roxa e achando que estava roxa porque ela tinha feito alguma coisa de errado. E no caso da violência sexual, o que é esse agressor? Fala dos dois. Tanto esse pai que excede, que um pai que bate numa criança de 3 anos, desta forma, porque ele está vendo que ele está machucando a criança. O que é isso? A gente pensa, quando a gente vê na televisão, a gente pensa, essa pessoa só pode ser doente. Quem comete uma violência contra uma criança de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano, como a gente tem visto aí, são pessoas doentes mesmo ou não? Então, é o que eu falei antes, é muito complicado falar, a pessoa é doente, a pessoa não é doente, cada caso é um caso. Mas para uma pessoa chegar a ter a frieza de cometer um ato desse, até mesmo sexual, que é um ato, né, mais de tortura que a gente vê, que acontece com crianças de 2 anos. E aí é um caso de se pensar, o que acontece com esse adulto, né? O que foi que levou esse adulto a praticar esse ato? Né? Quando eu falo que cada caso é um caso, porque cada um tem uma motivação para poder fazer aquilo. E aí tem que se entender o porquê que ele praticou aquele ato, né? Eu, na maioria das vezes que eu atendo a criança na DPCA, a maioria dos autores eu vejo que ali há uma patologia envolvida, né? Mas é um caso que eu posso falar, assim, que eu tenho, que na maioria, porque eu tenho acesso ao suposto autor, acesso à criança, acesso à mãe e tudo mais. Mas não pode se dizer que todos os autores têm uma patologia. Cada caso é um caso. Eu fico pensando o seguinte, nós temos outras formas de violência que talvez não machuquem o corpo, mas machucam a alma, né? A gente vê muito falar em crianças que são colocadas em quartos escuros, em crianças que são deixadas sem comer, porque elas cometeram cometeram algum tipo de malcriação, sei lá. Isso chega também na delegacia? Esse caso também é tipificado como crime de maus tratos. Né? Todas as vezes que uma criança ela é tirada da sua normalidade e o pai acredita que está fazendo algum benefício na educação e excedendo qualquer tipo de limite, inclusive deixando de fornecer alimentação, isso também é tipificado como maus tratos. Lamentavelmente, o que nós vemos em negativo com relação ao crime de maus tratos é que muitas vezes as consequências são muito grandes, mas o crime é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, cabe apenas a gente registrar um procedimento
que é o termo circunstanciado de ocorrência, e encaminhar o Poder Judiciário para o juizado de pequenas causas. Então, existem alguns determinados crimes contra a criança, né, que eles deixam marcas muito profundas, porém são crimes de menor potencial ofensivo. Eu acho que isso seria realmente uma situação de ser revista, né, porque as pessoas ainda ficam muito chocadas e muitas vezes indignadas com o trabalho da polícia. Nós cansamos de ver, por exemplo, numa situação dessa, da criança chega roxa e o pai assina um termo de compromisso e comparecimento ao Poder Judiciário e ele é liberado da delegacia na mesma hora. Né? Muitas vezes as pessoas olham e fazem, uai, mas a delegada não vai prender, a delegada tem que fazer aquilo que manda a lei. Né? Então, nós temos que aceitar a legislação, cumprir, lógico que se tem um crime mais grave e a gente vê que a intenção do pai por exemplo, né, existem determinadas situações, como nós já tivemos aqui, inclusive, que foi matéria de imprensa, de uma mãe ter agredido a filha a ponto de dela ser internada no UTI e perder parte do intestino. Então, lógico que nós não vamos tipificar esse crime como maus tratos ou lesão corporal. Né? Para mim, essa pessoa, ela tentou contra a vida da própria filha. E aí sim nós conseguimos fazer uma prisão e que essa pessoa possa responder por um crime muito mais grave. Cecília, você que tem um contato direto com essas vítimas, por um período grande, acredito que se cria ali até um ambiente mais favorável para você descobrir isso. Antes de chegar à violência física ou sexual, acontece esse tipo de violência moral. Que a gente fala, as humilhações, porque não é só quando você prende uma criança no quarto, quando você humilha a criança, né? Isso é uma violência. Essa criança, quando chega a vias de fatos, ela já sofreu várias tentativas, humilhações, desvalorizando essa criança na frente de terceiros, mostrando, muitas vezes a gente escuta, minha mãe não gosta de mim, uma criança de 6 anos. Por quê? Olha o que ela fez. Eu tenho crianças que têm marcas profundas no corpo e ela já sofreu muito, já ficou sem comer, já dormiu mais cedo, quarto escuro quando ela tem medo, se faz xixi na cama, apanha, tem que dormir no lençol molhado ou ela lavar o lençol. Tem várias consequências que deixam sequelas muito grandes nessa criança. Então, a maioria das crianças que vão para um abrigo e lá elas não têm esse tipo de humilhação, não apanham, tem outro tipo de tratamento, elas não querem voltar para casa. Lá eu fico surpresa às vezes, eu tenho criança de 5 anos, de 6, que nunca chamou pela mãe, pelo pai, nunca chorou por um deles. Por quê? A violência era tamanha dentro da casa que a casa para elas é o pior lugar possível. Então, eles preferem viver no abrigo, preferem compartilhar com outras crianças, preferem estar longe do seio familiar do que ficar sofrendo violência. E essa violência física, moral, psicológica, né? Eu já escutei criança falar, tia, minha mãe falava, um dia eu te mato. Um dia eu te bato tanto que eu vou te matar. Eu tenho uma adolescente que tem 13 anos e traz no corpo vários hematomas, machucados, e eu tenho tentado muito uma reaproximação familiar, com a avó, com a tia. Ela não quer. Se você fala nisso, ela já tem 13 para 14 anos, ela se encolhe, ela não quer ir para a escola, ela faz xixi na cama, ela não come, ela faz febre, sem ter nada. Né? O psicológico dela vem, né, doutora, muito acentuado, porque o medo do regresso ao lar vai fazer com que ela torne passar por tudo isso. A gente chega em alguns casos extremos, que é o que a gente vai mostrar logo após o intervalo, da negligência, que é uma forma de violência também, de crianças que são deixadas, largadas e entram no mundo do crime. Vamos chamar nosso intervalo. Fernando, o telefone para as pessoas participarem com a gente, ainda dá tempo. 3201-7708, também por meio das nossas redes sociais. Estamos aqui esperando a sua participação. Uma criança de 9 anos tem assustado até as autoridades responsáveis pela segurança pública de Goiânia. Segundo o Conselho Tutelar, o garoto é suspeito de traficar droga. O menino tem várias passagens por instituições de proteção à criança aqui da capital. Vamos ver. O garoto tem apenas 9 anos. Sua história ficou conhecida depois que o Conselho Tutelar da região de Campinas divulgou que ele já foi apreendido pelo menos 20 vezes por crimes como furto, roubo e tráfico de drogas. A última apreensão, o menino assaltou um senhor dentro do ônibus utilizando uma faca. Por que você veio pro conselho hoje? Porque eu roubei o cara dentro do ônibus. Por que você rouba?
O garoto mora com a mãe e o irmão mais novo no bairro Jardim do Cerrado 1. Ao dar entrevista, o garoto demonstrou timidez e fica difícil de acreditar que a criança de apenas 9 anos tenha praticado tantos crimes. Eu quero estudar. O que aconteceu que você não está indo na escola? Eu atentava e o conselho tutelar me tirou da escola. A mãe do garoto disse que ele não frequenta a escola desde 2012 e que começou a dar trabalho quando ainda tinha 4 anos. Começou a pular muro da escola e começou a dar trabalho, bater nos coleguinhas. Começou até a furtar na escola e foi aonde que não aceitaram também mais ele na escola. Ele vende maconha mesmo, faz aviãozinho, essas drogas normal. Já pegaram ele, tá fumando crack já. Danúbia disse que o filho está ameaçado de morte no bairro onde mora. A mãe acredita que o único jeito de impedir que o menino continue a praticar crimes é internando-o em alguma instituição. Eu queria um lugar para colocar ele até os 18, no caso seria um internato, né? Porque tá complicado. Eu não posso deixar ele na rua do Jequitá. Do Jequitá, se ele continuar assim, não vai passar dos 10 anos, pelo que eu tô vendo. Porque ele tá muito jurado de morte aqui também. O conselheiro tutelar que cuida do caso do garoto disse que ele já chegou a ficar 60 dias fora de casa e já passou por vários abrigos. Todas as vezes que abrigou, ele fugiu. A vez que ele conseguiu ficar mais tempo no abrigo foi 15 dias. Ele não aceita regras, não aceita de forma alguma. Se a mãe dele colocar regra, ele quebra. Se o Estado colocar regra, ele quebra. Mesmo o conselho tutelar, mexendo só com esse tipo de caso, só com crianças problemáticas, mesmo e adolescente com internato profissional, o caso dele vem assustando o conselho tutelar. A gente já não sabe mais o que fazer, porque todas as medidas cabíveis para o conselho tutelar aplicar, que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, foram aplicadas. Para esse psicólogo e perito criminal, o caso da criança é complexo e exige um acompanhamento psicológico para identificar se o garoto apresenta algum tipo de transtorno. Esse garoto precisa ser visto, ouvido, avaliado, entendido por uma equipe de profissionais para que possamos entender onde iniciou, como iniciou ou o que tem levado ele a viver esse tipo de vida. Não é simples, precisa de pessoas especializadas que conheçam essa área criminal e essa área infância e juventude para podermos entender isso. Delegado, com sua experiência, qual a esperança que esse garoto de 9 anos ainda tem? Olha, é uma situação bem complexa. Lamentavelmente, assim, semana passada a mãe dele foi ouvida na delegacia, porque nós recebemos um ofício do juizado da infância e da juventude solicitando que acompanhássemos a questão das ameaças, porque como nós trabalhamos com proteção à criança e adolescente, ele passa a ser vítima de violência a partir do momento que alguém fala que ele está sendo ameaçado por traficantes. A informação que foi passada para a polícia é que ele realmente é um adolescente que é usado para ser aviãozinho no mundo das drogas, que ele já estava fazendo uso de drogas e que ele recebe ameaça de diversas pessoas na região onde ele mora. Então, assim, nós estamos fazendo uma investigação, a mãe dele foi ouvida, prestou algumas informações, inclusive chegou a informar para nós que ele já tinha feito até exames cerebrais para saber se ele tinha algum problema psicológico, que não foi, pelo menos nos exames, atestado nenhum problema. Lamentavelmente, a gente acha que é uma situação que o Estado realmente tem que intervir, tem que proporcionar a essa família algum amparato para que ele possa crescer conhecendo o que é o normal, saia do mundo da criminalidade, porque se deixar ele do jeito que a mãe dele hoje perdeu realmente completamente o poder, o pátrio poder sobre ela, eu falo, ela perdeu o pátrio poder no que se diz a respeito e hierarquia, ele não obedece mais à mãe, então se deixar apenas com ela, com certeza nós teremos um futuro não muito promissor para ele. Eu acredito até que talvez a vida dele possa vir a ser ceifada porque existem muitas pessoas que já não querem mais ele aqui na nossa sociedade. A questão do pai dele ter sido assassinado quando ele tinha apenas 3 meses, você acha que influenciou alguma coisa nessa educação dele? Na verdade, eu não consegui ouvir o menino ainda. A informação que eu tinha tido, a Cecília está me passando informação nova aqui, mas a última informação que eu tive é que ele realmente ainda estava abrigado, foi um abrigamento de 45 dias, inclusive que ele não poderia nem receber visitas, por isso que nós não fomos no local para ouvi-lo, até porque eu não pretendo atrapalhar o tratamento dele, a intenção é realmente ajudar e tentar mostrar a ele que a polícia está do lado dele, pelo menos no que se diz respeito a ele
como vítima de violência, né? Não que eu acho que a gente vá proteger os atos que ele vem cometendo, porque quer queira, quer não, ele aterroriza, mesmo tendo apenas 9 anos de idade, ele aterroriza as pessoas com as condutas criminosas que ele vem tendo, né? Apesar de não responder criminalmente por elas. Mas eu acredito que uma criança que nasce, né, cresce sem o pai, quer queira, quer não, ele convive com a mãe, que já tem um novo relacionamento, que tem um outro filho, que demonstra ter o amor, né, pelo outro filho. No relatório, inclusive, do Conselho Tutelar, a conselheira ela deixa bem claro que o menino não se sente tão amado pela mãe como ele vê o irmão. Foi expulso das escolas, começou a ter companhia com pessoas inadequadas e aí mudou completamente o comportamento, né? Isso todos são fatores externos, mesmo assim, ele teve problema interno na sua residência, mas ele teve fatores externos que fizeram mudar completamente de comportamento. Aí, Raquel, a gente vê o caso, por exemplo, vamos fazer uma relação aqui, aquele caso do menino Bernardo, né? Que também viveu numa outra família, com uma madrasta que demonstrava amor pela outra criança, não demonstrava por ele, mas ele não teve um comportamento, por mais que os pais, quisesse ter colocado para a mídia que o menino era um menino violento com aqueles vídeos, né? Parece que isso não ficou comprovado, né? Então, isso cada caso é um caso. É quando eu falo que é muito relativo, onde cada caso é um caso, porque o que acontece? A criança, ela nasce sem ser interditada, sem ter regras, sem ter limites. Isso tem que ser passado dentro de casa. Agora, se essa criança, fora da casa, ela achou interessante juntar com pessoas que transgridem as regras, alguma coisa teve, entendeu? Porque o que a gente é hoje é fruto do que aconteceu na nossa infância, do que aconteceu dentro da nossa casa e de tudo que foi passado pra gente dentro da nossa casa. Entende? E aí agora é aquela situação. O menino Bernardo também esteve junto de uma madrasta que dava amor mais para uma outra criança. Mas será que como foi passada essa questão de limites para ele? Né? Será como foi passada essa questão de interdição, de lei, né? Então é muito relativo. Cada caso realmente é um caso. A gente falava também de outro tipo de exposição que pode levar à violência. Nós mostramos, a mídia mostrou, né, um caso de acho que era um padrasto, não era pai, que foi divulgado um vídeo em que ele filmava a criança, mandando ela comer uma cebola e falando que era uma maçã. Aí a gente chega nesse caso. Hoje, o vídeo, né, ele serve para as duas coisas. Ele tanto serve para denunciar uma agressão, que você pode chegar ao autor e livrar a criança de uma situação de violência porque aquilo foi mostrado, como você também pode gerar violência, né? A necessidade de exposição que a gente tem hoje em dia, você transferir aquilo para a criança, isso é uma forma de humilhação também, uma coisa dessa de vídeo. Isso no futuro pode também trazer consequências para a vida dessa criança? Com certeza, né? Porque o pai ou o padrasto, seja lá quem for, que teria que estar ali fazendo às vezes de mostrar para a criança o que ela tem que fazer de correto, né? Mostrar para a criança o perigo, né? O que é certo, o que é errado, o que não é bom, o que é. Comer uma cebola, né? Ninguém aqui gosta de pegar uma cebola e comer. Ao invés do pai estar mostrando para essa criança que não é interessante comer uma cebola crua, ele está forçando essa criança a comer para poder aparecer na mídia. Então, assim, isso vai ter uma consequência. É lógico que depende de como essa criança vê isso, mas do jeito que foi mostrado na televisão, com certeza isso vai trazer consequências para a vida dessa criança. Certo. Mas ele só não fazia isso, né? Ele amarrava as perninhas da criança para ela andar. Foi além, né? Não era uma coisa... não era a gente violência. depara muito dentro do CEVAM com meninos e meninas. Por exemplo, eu tenho um menino de 7 anos que o pai o obrigava a comer pimenta para virar homem. Né? Ele tem a boca ainda tá cheia de aftas, de machucados. Mas voltando a esse menino de 9 anos, a única coisa que ele ainda não fez foi matar, roubar, usar droga, maltratar, fugir, tudo isso ele cometeu. E graças a Deus ele ainda não matou ninguém. Então, é hora que quando você diz, vamos procurar medidas mais severas, inclusive com a própria mãe, que a mãe, eu vejo pela fisionomia da mãe, que a mãe também precisa de uma proteção, de um tratamento, do Estado, né? realmente, nesse caso. Ela necessita de um tratamento até, por exemplo, com a mãe, que vê tudo que o filho está passando e ainda ri, como a gente tem visto nas matérias. Pode ser nervosismo,
mas parece que é dela. E eu soube que a semana passada ele fugiu do abrigo que ele estava, do tratamento, e foi parar no... Entregaram ele lá no Conselho Tutelar, ele fugiu, correram atrás dele, já pegaram ele dentro do ônibus fazendo assalto. Bom, essa foi a notícia que me passaram, porque no Cevan nós não recebemos esse tipo de... essas crianças, pequenos delinquentes, mas ele precisa de uma medida mais educativa, o que a Raquel disse. As crianças, elas aprendem aquilo que elas convivem. Se você dá amor, você vai receber amor. Se você dá agressão, o que será que essa criança não passou na infância? Na infância não, ele tem 9 anos e já fazendo atos de uma criança de um adolescente, né? Ou de uma criança rebelde, ou de uma né? criança de 2 anos, né? Porque eu vejo muito assim, ele está parecendo para mim uma criança de 2 anos, que não entende o que é certo e o que é errado. Os que limites, tudo que ele né? quer, exatamente, que tudo que ele quer tem que acontecer, porque a criança de 2 anos, 1 ano é assim, ela chora, quer mamar, a mãe faz mamar e dá a ela. Ela chora, quer dormir, a mãe pega ela no colo e nina ela para ela dormir. Então parece que ele ainda está nessa fase de não ter interdição mesmo, de não entender. Ele não entende que se ele fizer isso, ele vai ter tal punição, e se ele fizer aquilo errado, vai ter tal punição. E é uma coisa que, querendo ou não, é a família que tem que passar isso para a criança. Porque a criança, a família precisa mostrar para ela que o mundo interdita a gente. A gente pode fazer isso, mas se a gente fizer, vai ter consequências. Pois é, você viu ele perguntado para ele, por que você rouba? Porque eu gosto de roubar. Será que ele tem essa consciência? Será que ele tem a consciência de que... Ou ele respondeu isso porque ele achou isso bonito? Eu acho que ele achou bonito. Eu não acredito que uma Olha, criança de 9 anos... Eu já ia falar isso também. Eu acho que a Suzete. mídia também explorou muito, a mídia que eu falo assim, mostrar, levar ele num lugar, o lugar não quer, ele foge. Com isso, ele virou um herói para ele mesmo. Ele é o heróizinho dele. Quer dizer, ele continua fazendo, ele continua aprontando e nada acontece. Por quê? Porque ele é menor, porque ele é uma criança e ele precisa de um outro tipo de tratamento. Ele foi, doutora, para uma clínica onde a mãe tinha que acompanhar. Ela não quis acompanhá-lo. Então, teve que sair da clínica. Pois é, ele precisa de um tratamento, eu vejo assim, mais duro, mais enérgico, com medicação para poder fazer essa criança cair numa real, ter um acompanhamento psicológico inclusive, direto, a última conduta que a juíza tinha solicitado era exatamente um atendimento psiquiátrico, né, antes da fuga, que eu tomei conhecimento, porque depois ele tinha sido realmente internado e aí eu estou sabendo agora que ele fugiu. Foi o que me passaram. Uma situação que a gente tem que pensar também é o quê? Às vezes, quem essa criança admira? Em quem ela se espelha? Porque eu já tive uma vítima que foi torturada e por também cometer pequenos delitos, furto, tinha 11 anos de idade, o menino foi torturado, mas aí ele foi torturado exatamente por aquela pessoa que ele admirava, que no entendimento dele era um traficante. Né? E eu falei para ele, mas por que você tem amizade com ele? Ele faz, porque eu queria ser igual a ele. Ele manda na rua inteira, todo mundo teme ele, então quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Então a gente não sabe quem que essa criança admira. Por trás de todos esses crimes, às vezes ele está copiando algum adulto que ele admira. A gente não pode deixar também, gente, eu fico muito preocupado quando a gente coloca essa questão da violência, a gente não conhece a história, vocês lidam com isso, vocês conhecem a história, como a Raquel falou, ela conversa com a mãe, conversa com o pai, conversa com a criança, porque a gente não pode também demonizar essa mãe ou esse pai, porque a gente não sabe a história que existe por trás dela. A história de violência que ela viveu, a dificuldade que ela tem no dia a dia. Eu não estou falando especificamente da mãe dessa criança de 9 anos. Das mães. Mas atrás de uma situação de violência, você tem outros tipos de violência. Quando eu falo a negligência, eu falo a negligência do setor do poder público, que tinha que dar àquela criança, às crianças de um modo geral, né, que o zelo, o cuidado é constitucional. Elas têm, nós como sociedade temos o dever de dar isso para ela. Mas quando a gente pensa que hoje uma mãe, a maioria das mães, a maioria está comandando os lares, está sendo aquela que sustenta o seu lar. Ela sai para trabalhar. A criança não pode trabalhar, o adolescente não pode trabalhar, né? O Estado coloca que a gente não pode, a justiça diz que você não pode empregar um menor, mas você não dá outra opção, ele fica na rua.
a mãe está trabalhando e a criança fica na rua. A gente discutindo um pouquinho sobre esse assunto, a gente pensou na violência que ocorre muitas vezes, naquela criança que tem que ir para a escola sozinha, que no trajeto da casa para a escola ou do ônibus onde a mãe desceu, a mãe tem que deixar essas crianças descerem ali e seguir para outro emprego, ela pode sofrer uma violência sexual. Então, assim, é uma questão um pouco mais ampla. Eu estou falando isso para a gente não parecer que a gente está querendo aqui colocar a culpa só na criança, ou na mãe, né? Na família, né? Nós temos plena consciência de que, acredito que vocês também, tenho certeza, que sabem que por trás de cada situação você tem uma história. A gente está falando sobre proteção à criança aqui no Sobre Todas, mas eu quero chamar vocês para a gente assistir um VT, que existem outras formas de você proteger a sua criança. Não existe só a violência, que é um fator que pode levar uma criança à morte ou a um desvio, né? O nascimento de um bebê requer mudanças nos hábitos da família. São cuidados que vão da higiene à alimentação e principalmente as regras de segurança dentro de casa. Daniele é a mãe do pequeno Caio, de 1 ano e 6 meses, e ela fez várias adaptações na casa dela para evitar acidentes. É uma forma muito linda de você proteger uma criança. Vamos ver. Dizem que quando um filho nasce, tudo muda na vida de um casal, principalmente a segurança dos pequenos. Portanto, fazer as adaptações na residência é imprescindível para evitar acidentes. É o caso aqui da Daniele, que até os próprios brinquedos são favoráveis ao Caio. Isso. Eu tenho essa preocupação, porque acho que todo pai também tem, né? A criança, ela é muito ativa, então, quando ela pega o brinquedo, ela às vezes já chega numa fase que ela tenta desmontar. Então a gente dá preferência para brinquedos assim, que o olhinho é bordado e não tem a pecinha para ele puxar com o dente, engolir. Ele não engolir, né? Isso. Brinquedos pedagógicos, onde ele desenvolve a criatividade, coloca as pecinhas. Você vê, são todos brinquedos grandes, né? Onde ele diverte, ele fica criativo e não corre o risco, né, de se machucar, de engolir. Daniele, quais as principais mudanças que você fez aqui na casa? Bom, a gente mudou bastante a escada, a sacada, plugs de tomada. Eu fechei a cozinha, porque é difícil uma criança ficar entrando dentro da cozinha, né? Tapetinhos de borracha, quando ele ainda engatinhava, porque caía muito, batia a cabeça. Ainda tem mais mudanças para fazer. A gente tem grades para colocar na janela, na sacada tem telas ainda, porque ele não alcança, então a gente também está mudando gradativamente. Eu tirei meus móveis de ponta muito aguda, mesa de vidro de centro. A gente vai se adaptando no dia a dia. Você vai vendo como que é o comportamento do seu filho, como você vai educando. E assim vai mudando de acordo com a necessidade. Uma boa, tem que ficar de olho, a família toda. Todo mundo tem que ajudar a cuidar do pequeno, porque sempre ele tem mais energia do que o avô, do que a mãe, do que o pai. Maria Cecília, infelizmente nem todas as famílias pensam e agem assim. O que você acha que deve ser feito? Você acha que está faltando informação para os pais? Eu acredito que também, como a Suzete disse, hoje as mães são provedoras dos lares. E muitas vezes passa até despercebido que aquela gaveta vai cair, que aquela porta pode cair, porque o tempo dela é tão curto, ela corre tanto, ela tem que trabalhar, ela tem que sustentar a casa, ela tem que levar o menino para a escola, mas nós precisamos sim de mostrar para as famílias uma forma, né, de nós protegermos as nossas crianças dentro dos lares, porque é lá dentro que se forma, como diz a doutora, é lá dentro que nós vamos fazer os pequenos cidadãos para um mundo melhor. Então nós precisamos sim de mostrar para a criança o perigo, o que pode. Gostei muito dela quando ela diz que os brinquedos não têm olhinho para tirar, não tem anelzinho, porque hoje a maioria dos brinquedos, uma criança de 3, eu leio, que eu tenho uma neta de 3 anos, vem uma caixinha cheia de sapatinhos para a Polly, pequenininhos, que se ela colocar no nariz, então você tem que orientar o que pode e o que não pode. Mas falta ainda políticas públicas, cartilhas, prevenções nas creches, proteger mais as nossas crianças que estão aí na vulnerabilidade hoje,
até das creches, das escolinhas, piscina. Então, tem uma série de normas que nós precisamos de criar para os nossos filhos. Pois é, porque ainda é comum, né, gente? O acidente em piscina, em creche e escola ainda acontece. Muito, né? Muito. Numa frequência que não dá para entender, porque a panela mídia que mostra, vira, a gente né? sabe, não é? Olha, Suzete, o que eu acho pior desses acidentes são as consequências de tudo isso. Hoje, inclusive, né, nós fizemos uma visita a uma criança que a DPCA acompanha de forma social. Né? Nós recebemos uma denúncia, esse menino, ele era uma criança saudável, tinha 1 ano e 6 meses, foi um fato também que foi noticiado pela imprensa, que ele estava brincando com o irmão de 9 anos, fizeram uma pipa, o irmão de 9 anos colocou fogo e o vento levou essa pipa para o rosto da criança. Consequência, a criança teve queimadura, foi submetida a uma cirurgia no hospital e no hospital teve parada cardíaca e hoje se encontra tetraplégica. Quando eu recebi uma denúncia de maus tratos, né, a DPCA acompanhou, nós fizemos uma investigação para saber se tinha tido alguma negligência dos pais com relação àquela queimadura. Realmente percebemos que foi brincadeira de 2 crianças, não tinha a quem responsabilizar. E aí passou-se o tempo, o menino ficou, o inquérito foi arquivado, foi encaminhado para o judiciário para que fosse solicitado o arquivamento. E nós depois recebemos uma denúncia de maus tratos. Quando a equipe de denúncia anônima esteve no local da casa, aí os meninos ligaram para mim e disseram, doutora, aqui não existe maus tratos, existe a pobreza mesmo. Né? Existem 4 crianças, sendo uma tetraplégica e 3 batatas na geladeira. Hoje, essa família, depois da assistência que a DPCA fez, fizemos uma campanha, inclusive das nossas palestras, tivemos o apoio imenso da maçonaria, que hoje eles mantém essa família, né? Mas a criança conseguiu a aposentadoria, conseguiu vaga no CRE, hoje ele tem um atendimento, reforma na casa, enfim, graças a Deus que eu acho que nós fomos anjos na vida deste menino, mas a consequência de um acidente doméstico foi lamentável para a vida dele, porque ele teve inclusive a visita do Dr. Zacarias Calil, que acabou relatando para mim que o quadro dele não tem mais volta, né? Então ele vai realmente viver com aquela tetraplegia para o resto da vida. E o que a gente quer mostrar é isso, né? Muitas vezes a gente, por uma falta de um cuidado, como a gente viu que a Daniela teve na casa dela, você pode causar um acidente e muitos casos chegam à delegacia como negligência mesmo, isso pode virar um crime, né? Bom, a gente piscar de olho, criança faz alguma coisa, né? Criança é imprevisível. Você vira, quando você volta, ela já não está ali mais, ela é ágil. Então, a negligência, às vezes, não é a tal negligência. É a energia que essa criança tem, que, às vezes, a mãe está ali atenta, não virar... Acontece uma tragédia, né? Raquel, eu queria aproveitar os últimos minutos do nosso programa, porque nós já noticiamos muitas vezes também violências que são praticadas dentro de escola, com crianças muito pequenas que não têm condições de contar isso, né? Rapidamente, dá para a gente ter uma noção de quais são os sinais que a criança daria se ela estiver, de alguma forma, sofrendo algum tipo de violência? Então, específico não, né? Porque cada criança reage de um jeito. Mas eu acredito que se a mãe for uma mãe atenta, o pai for um pai atento, essa criança vai mudar o comportamento. Alguma coisa vai acontecer. Essa criança, de alguma forma, vai falar, vai contar. Não exatamente o que aconteceu, mas com um comportamento estranho, com a falta de apetite, com a insônia, com uma enurese noturna que antes não tinha. Alguma coisa, algum sinal essa criança dá. Tá certo. Chegou uma participação aqui do Diego de Castro, aqui no nosso e-mail. Ele pergunta o seguinte: a partir de que idade a criança pode fazer a denúncia para ser ouvida lá na delegacia ou pela justiça? Não existe a idade que a criança possa fazer a denúncia. Ela pode ligar no 197 e essa é a nossa intenção, né, de mostrar para as crianças que nós vamos dar ouvido a qualquer tipo de denúncia. E elas ligam no 197, prestam todas as informações. Nós, inclusive, já fizemos prisão em flagrante com denúncias que foram extremamente perfeitas, porque informam para a polícia o horário, que o pai está querendo viajar, que está querendo levar aquela criança. Enfim, a pessoa pode fazer qualquer denúncia que nós vamos chegar, né? Lamentavelmente, não temos como chegar de forma imediata em todos os casos. Então, a gente tem que ponderar qual a gravidade de cada um e aí a imediatidade ela vem de acordo com a gravidade do caso. Doutora Renata, muitas vezes a criança não conta, não relata, pelo mesmo fato que a mulher, às vezes, que sofre algum tipo de violência, não relata. O medo
medo de que o agressor saiba e aquilo piore a situação. É mantido, nesse caso, também o anonimato da criança? Lógico. O anonimato da criança é mantido até porque ela tem proteção legal, né? Ela não pode ser exposta. A criança, muitas vezes, porque eu acho que é uma revolta até dos jornalistas, quando a gente prende e que normalmente o agressor é o pai e nós fazemos a preferência por não mostrar o rosto. E as pessoas, não, mostra a cara desse estuprador. Mas você esquece que ele é o pai e vai noticiar que ele é o pai. Muitas pessoas naquela comunidade conhecem quem são os filhos, né? Então, nós preservamos a imagem do autor porque precisamos preservar a imagem da criança. Né? Mas é uma situação em que todos os casos eles merecem atenção, essas crianças precisam ser ouvidas, a resposta tem que ser dada para que nem que elas fiquem com a Cecília, mas elas tenham a tranquilidade, como no caso, né, nesse último que a gente mandou para o Cevan, o apoio dela, porque é uma situação de você olhar para o rosto da criança e você perceber que ela se sente aliviada porque ela vai dormir e ninguém vai mais incomodar ela à noite. Doutora Renata Vieira, muito obrigada, o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. À disposição de vocês. Maria Cecília, eu prazer tenho que recebê-la agradecer aqui. Porque são os programas e a mídia que faz também com que as nossas crianças se fortaleçam. E amanhã eu tenho certeza que a doutora Renata vai receber inúmeras ligações de criança que tem medo e sabe que a partir da denúncia ela vai estar protegida. Raquel, obrigada. Imagina. Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Fernando, boa noite. Boa noite, Zete. Boa noite a você. O Sobre Todas as Coisas volta na próxima segunda-feira e sábado ainda tem reprise às 6h30 da tarde. Uma boa noite para você e até a próxima segunda.